Muito bem, meus amigos. O ministro Carlos Lupe deu uma entrevista há 3 dias atrás no programa Bom Dia Ministro, do gov.com, né, programa governamental, que mostra o dia a dia dos ministros, e foi perguntado sobre a revisão da vida toda. A desinformação ainda continua muito grande por vários membros do governo. O ministro disse que a RVT está no Supremo, isso até aí é verdade, em fase revisional, porque está em fase de embargos, né, já foi julgado, né, mas que estão esperando o resultado da decisão do STF de como vai ficar. Que o que o STF seguir, eles vão aceitar. Mas o ministro falaria algumas mentiras, né, alguma inverdade, vamos chamar assim. Diz que nós perdemos em todas as instâncias, mentira que nós ganhamos em todas as instâncias, né? Nós ganhamos no STJ por unanimidade, nós ganhamos 2 vezes no STF por maioria simples, né, de 6-5, e fomos desqualificados num julgamento indecoroso, imprudente, inédito na justiça brasileira, trazendo 2 ADIs de 24 anos atrás que não tinha nada a ver com o tema do 1102 e deu a chance de 2 ministros da nova composição, Zanin e Dino, de votarem onde não poderiam votar, que é no tema 1102, porque no tema 1102, corrigindo uma fala que eu errei no último vídeo, valia ainda o voto da ministra Rosa Weber, que aposentou, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, e do ministro Marco Aurélio, que era o relator da 1102, antes do ministro Alexandre de Moraes assumir. Após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, quando foi para os embargos, é que o ministro Alexandre de Moraes assumiu a relatoria da 1102. Isso nos embargos do INSS, né? Que ainda não foram julgados. E não sei se vão ser, porque deve ter perdido o objeto. Mas temos que aguardar aí a publicação do acórdão das ADIs para saber como é que ficou. Mas então o ministro está muito mais informado. Quando ele fala que são milhões de aposentados que estão envolvidos nessas ações da revisão da vida toda, fala com a verdade, porque são 102 mil ações somente, né? Não chega nem em milhões, né? 102 mil ações. Eram 111, mas na realidade são 102 mil, que na realidade não são nem 102. Se você pegar as que são por entrada com data errada, já com a decadência vencida, ou cálculo errado, vamos diminuir isso aí de 102 para 90 mil, ou 85 mil ações. O total de 3,1 bi em 10 anos também deve cair para 2 bi alguma coisa, 2.800, 2.700, sem contar aquele agravante que o Eduardo sempre falou aqui, que 30% desse dinheiro volta para o governo imediatamente, assim que é pago, que já tem imposto de renda retido na fonte, fora os impostos que são gastos, né, são cobrados porque você vai receber, quem vai receber a revisão vai comprar coisa, vai pagar conta, vai gerar imposto, tá certo? Então vai gerar retorno para o governo. Imediato, 30% desse dinheiro volta para o governo. Ou seja, vamos dizer em 3 bi, 900 milhões voltariam para o governo de imediato. Então não tem por que não pagar. Mas ainda insistem, né? Até o ministro que falou que era a favor, agora está aí, falou dos chutômetros, está falando que agora são milhões. Ele falou em milhões, né? Não são milhões, são 102 mil ações, ministro. Ministro Lupe, eu até então tinha dado considerações boas a seu respeito, mas o senhor aqui pisou na goiaba, né? Então tá aí, pessoal. Mais uma vez, mais uma ministro, mais um do governo Lula que falta com a verdade em relação à revisão da vida toda. Até quando vamos ter aí ministro do Supremo, ministro de governo falando falsidades, fake news sobre a revisão da vida toda? Não vou nem aqui falar dos valores sem noção que foram dados lá no começo da revisão, né?
prejudicaram muitas ações que são sem contexto, né? Mas elas não precisam ser lembradas, porque acho que quanto mais a gente fala, pior é. Parece que todo mundo fica batendo naquela ferida, né? Quando você sabe que dói ali, não pode ficar mexendo. Sabe a criança quando faz feridinha e fala, filho, não fica arrancando a casquinha, a criança fica lá o dia todo. Então o pessoal fica assim, né? Quando você fala para não falar sobre aquelas coisas erradas, fake news, aí quanto mais você fala para não falar, mais o pessoal fala. Então tá aí, pessoal. Mais um ministro que falou, mais uma inverdade. E nós vamos assistir aqui rapidinho essa passagem que o ministro fala sobre a RVT, para vocês verem aí. E eu volto com vocês depois, tá bom? Bom dia, Karine Mello. Bom dia ao ministro Carlos Lupe. Ministro, eu quero trazer o assunto da revisão para a vida toda. Como é que está essa questão aí na Previdência? A revisão é um assunto que está no Supremo Tribunal Federal, STF. Já teve um julgamento inicial, esse julgamento não deu o direito à revisão da vida toda, foi feito um agravo, está sendo julgado um recurso e com já a maioria formada para não dar. Eu costumo dizer o seguinte, nós da Previdência, o INSS, não tem que entrar em qualquer temática que está na Justiça. Decisão da Justiça é quando você não gosta, recorre. Se não cabe mais recurso, acata a decisão da Justiça. Então estamos aguardando a decisão do Supremo e a decisão que o Supremo tomar, nós teremos que acatá-la. Ministro, só para o ouvinte, o telespectador que não sabe do que a gente está falando, o que é essa revisão para a vida toda? Há muitos anos atrás, entrou várias solicitações de associação de aposentados, dos próprios aposentados pessoalmente, pedindo um reajuste do valor da sua aposentadoria, porque ela não acompanhou o reajuste da inflação naquele período, ela ficou congelada. Isso foi para o Supremo, muitos também têm a diferença porque não aceitava a média de salário paga. Como a gente falava, depois passou a ser salário referência, antes era por salário mínimo. Então a pessoa, eu paguei 10 salários mínimos, tem direito a 10 salários mínimos de diferença. Também tem, no bojo desse julgamento está isso. É uma matéria que envolve milhões de aposentados que ingressaram no direito alguns anos atrás e que vem há mais de 10 anos sendo discutido no Supremo, já teve uma decisão contrária, agora teve um agravo, um recurso que está sendo julgado, já tem maioria contrária também. Então tá aí, rapidinho, o ministro falou, não são verdades 100%, falou, faltou com a verdade ou não está bem informado o ministro. Quem está informando ele está informando mal. Não são milhões e não perdemos em todas as instâncias. Pelo contrário, ganhamos em todas as instâncias. Fomos desqualificados por 2 ADIs que não faziam parte da revisão, nem tinham nada a ver com a revisão. Né, a colocação dos ministros do Supremo foram completamente equivocadas. E eu ainda quero uma resposta do ministro Barroso sobre o vídeo anterior que eu fiz, sobre a fala dele, né? De que vale daqui para frente, não vale para trás. Então tem que dar o direito de quem tem a ação da revisão obrigatória e pagar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe a vida de todos nós. E eu vejo vocês ainda hoje no próximo vídeo.